Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Tô muito feliz, porque hoje inicia-se um quadro novo aqui no canal. Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Não é um podcast, é quase um podcast, eu já expliquei no outro vídeo, tá? Eu vou trazer um convidado aqui e aí eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês vão fazer perguntas pra eles e eles vão responder, tá bom? E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Eu já tô aqui, tá? Organizando aqui as coisas pra me receber ele. E espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos esperar meu convidado chegar pra gente iniciar aqui o Fala Cuscuz de hoje. Vai, de novo. Meu convidado acabou de chegar. Vocês estão vendo ele aí? Eu espero que tá pegando mais dois, eu espero. Se não tiver, já entra. E aí, eu trouxe meu amigo hoje pra estreia desse quadro novo, Fala Cuscuz. Você já viu Cuscuz falando? Sim. Eu sei. Tá quase o cuscuz, tanto comer o cuscuz. Gente, mas a gente tem tanto cuscuz aqui na mesa que pena que o tripé tá quebrado e aí se eu coisar assim vai quebrar. Só faltou o café. Não trouxe o café que prometeu. Porque aqui, a gente tá na cantina da capela e aqui não tem saco de coar café. Tem café, tem açúcar, mas não tem como fazer. Enfim, mas eu acho que eu vou na vizinha pedir uma xícara de café. E aí, como prometido, eu deixei a caixinha de perguntas lá no meu Instagram e aí duas pessoas fizeram duas perguntas. Só que antes a gente vai fazer a apresentação e mais pra vocês conhecerem, tá? Então se apresente, amigo. Bom, eu sou amigo dela. Eu sou amigo da Maria, já faz Ai, não conta tempo não. porrada de ano, nem lembro. Sei, nem eu. E eu moro aqui no Lagoinha mesmo, né? Mas atualmente sou seminarista, né? Na graça de Deus aí tô trilhando um caminho vocacional com os Agostinos Recoletos, ordem religiosa. E estou cursando, vamos dizer assim, o segundo ano de filosofia, segundo ano do postulantado, interior de São Paulo, Franca. Estou de férias e ela me atentando aqui para fazer esse podcast dela aqui. Não é podcast, é quase podcast. Tô estreando aqui o novo quadro dela. Então, é um privilégio, né, da parte dela, que eu sou uma pessoa muito reservada, tá muito tímida, mas estou Tímido, feliz tá aqui bom. falar um pouco sobre. Então é isso. Eu tô preparando ele pra quando ele for freio, ele fez aqueles freios famosos, sabe? Aí ele vai ter que crescer nas redes sociais, vai ter programa de televisão. Olha, Quando ele for pároco, eu vou morar na paróquia dele, tá? E é isso. Enfim. eu sou da freira. Tá, então, como é que foi assim o seu começo na igreja e tudo mais? Ela tá puxando o saco pra ela, só porque ela sabe que eu tenho influência, tá? Não, mas as pessoas têm que conhecer. Ah, hoje em dia você é seminarista, mas como começou tudo isso? Até você chegar onde você tá, entendeu? Bom, é uma longa história. Ela mesmo sabe disso, mas Mas tem que dá pra resumir. resumir um pouco, né? Assim, claro, fica muito detalhe importante, mas o principal eu vou tentar contar. Eu acho que comecei pra igreja já era um pouquinho velho, vamos Tarde. dizer. Tarde. Quase tardia a vocação. Mas Não. lá para os meus 17 anos, 16, 17 anos. Mas, contando assim uma coisa concreta o dia, eu lembro que um dia de domingo eu estava preparando para sair, dar umas voltas, sempre gostei de andar muito de moto. E eu moro aqui, na verdade eu morava aqui pertinho da capela, uns Bem perto, e não vinha. 300 metros, né? E não vinha pro grupo de jovens, na verdade sabendo o que era. E um dia eu ia sair de domingo pela manhã, às 9 horas. Aí eu decidi parar em frente à capela, fiquei curioso o que é que tava tendo dentro. Aí então eu fui, dei uma olhadinha e quando eu olhei tinha uns mais ou menos 15 jovens, né? Por aí, eu não lembro bem. Nem eu. Você não lembra nem eu. E eu peguei, dei uma olhadinha assim, aí eu percebi que ela percebeu pra mim, percebeu a Maria, aí eu saí correndo. Aí ela veio praticamente na porta me pegar de volta. E eu lembro que eu tava passando assim, um momento difícil nessa época, tá? Adolescência, muito problema. Aí então eu decidi ficar esse dia, né? Curiosidade, fiquei lá praticamente também forçado. E gostei, né? Fiquei o encontro todo e vim no próximo. Eu acho que esse grupo de jovem durou uns 6 meses só, um ano. E eu permaneci ali. Eu acho que daquele grupo, o único fruto, vamos dizer, foi Ai, senhor. querendo ou não. É porque assim, pra vocês entenderem, né? Aqui na comunidade que a gente mora sempre foi muito difícil, né? Assim, grupo de jovem. Assim, esses movimentos sempre davam pouca gente, mas, como ele tá falando, o grupo de jovem
Na época era até bom, tinha um número assim bom de jovens, mas Participativo também, né? não perseveraram, né? Os jovens não perseveram. E então ele foi fruto, tá, do grupo de jovens. Então a importância também, né, dos jovens, Foi. né, participarem do grupo de jovem. Mas, como você tá falando, né, o acolhimento, tá bom? Acolhe bem os jovens. E é isso. Eu lembro também da crisma, que você tava na turma do meu irmão, né? Na época meu irmão também era catequista. Era só que, tipo, na crisma era aquela questão, eu fazia crisma, mas como obrigação, tal, o sacramento, assim. Ele é tão sincero. Eu sou sincero, na crisma eu não tinha essa visão espiritual, realmente a experiência do amor de Deus, mas todo mundo faz, todo católico faz, então eu tento fazer e tal. E minha mãe, assim, forçava mais, mas eu vim e fiz tudo certinho, né? Como Tudo se manda, certinho. vamos dizer, o conforme, né? Mas, assim, só que depois realmente eu vim entender o que é a crisma e tal, assim, o sacramento. E se eu pudesse, eu até faria de novo, refazia assim a crisma, né? Mesmo que seja um movimento simbólico, mas eu desejaria fazer porque depois eu tive a chance de dar formação para pré-crismando, então isso me tocou muito, é uma coisa que eu gosto muito. Mas enfim, retomando lá né? do grupo de jovens, depois eu não permaneci nesse grupo, né? Que acabou também, né? Acabou, então não tinha como Sim, permanecer. Mas, Mas outra coisa também que a gente começou a fazer junto foi o cenáculo, né? Eu já expliquei pra vocês o que é o cenáculo. Então a gente rezava nas casas, que tinha o cenáculo dos jovens, né? a gente fazia o movimento Era sacerdotal. Livro toda Azul. terça-feira, né? Toda terça-feira. Isso. E tem, inclusive, tem até o Totti. Vocês não conhecem o Totti, porque o Totti vai ser meu próximo convidado. Quem não conhece o Totti não conhece ninguém em Guaraciaba. E aí era a gente, nós três, era o trio, sabe? E a gente ia toda terça-feira rezar nas casas e tudo mais. Também o texto dos homens também me ajudou bastante a ouvir. E também assim, desculpa, a gente tá brava aqui. A gente tá passando tanto carro. Mas assim, outra coisa que foi um ponto essencial também pra mim foi a Escola Santo André, né? Que sim, não tem como não tocar, que é a ESA, né? E os nossos agradecimentos. os agradecimentos, assim, que tipo, pra mim foi uma segunda família, assim, nesse processo da igreja até hoje, me ajudou muito. Nada contra os outros grupos da igreja, mas assim, se você quer participar de um grupo, participe da ESA, que é a melhor. Não tem como, gente. A ESA é a melhor. Pra mim foi assim que, depois do grupo, né, que tive a primeira experiência, mas na ESA depois foi o que me deu o sustento realmente pra mim permanecer vamos dizer, no cultivo da vida espiritual, no caminhada com Deus. E tem a Socorro e o Fonseca, né, que foram os fundadores aqui em Guaraciaba. E um dia eles vieram no encontro da gente e anunciaram um retiro que se chama Nova Vida. Ai, gente, Então, pra mim, isso ali eu ficava marcado. Interiormente ficou muito curioso. De novo, eu sou uma pessoa curiosa, tá? Interiormente. Ele participa das coisas só com curiosidade, aí depois Mas Deus pega é o essencial. ele. A paixão é o essencial, depois que vem o amor, né? E eu fiz uma nova vida. Foi, assim, realmente um encontro muito forte com Deus. E até então eu tenho contato ainda com a ESA, mesmo nos agostinianos, mesmo no seminário, assim, considero como família mesmo de verdade do coração. Eu já tive a oportunidade de participar de outros grupos, tipo Shalom, fui muito, gosto muito também até hoje, tenho muito contato, Renovação também, conheci bastante, mas até o momento de que sempre teve esse desejo um pouco interior da vida sacerdotal ou da vida religiosa conhecer, né? Me conhecer primeiramente e tentar, né, adentrar essa missão, porque não é fácil. Mas sempre o medo sempre me tirou muito foco, né? Eu entrava no vocacionado, saía, tentava outra coisa. E também tem aquela questão da idealização, né? A gente idealiza muito o futuro e esquece de colocar os pés no chão e se entregar a Deus. Confiança em Deus sempre, tá? Sempre, E aí tem muitos altos e baixos, né, gente? A gente não é santo, ainda não somos. Ainda não somos. Mas já teve tempo de ser cura, de querer largar tudo. Aquela parte do deserto espiritual, né? Que a gente não sente nada, acha que Deus tá longe, que... Sabe, essas coisas que acontecem com todo mundo. Que eu sou... Quero sumir. Mas...
é essencial para a luta do cristão, para a vida de todo mundo, não tem nada fácil. Mas eu acho que os desertos são o adubo, né, da vida espiritual, não tem como não tocar nisso, não ver esse lado. Porque se você quer uma vida com Deus só mil maravilhas, já tá errado. Não existe. Não existe. E, enfim, mas se for o foco, questão da vocação, né? Tem as perguntinhas aí pra mim sobre. Eu acho que a gente já vai começar a fazer essa primeira pergunta, que é do Pedro. Mas assim, antes dessa, eu quero fazer assim, você recebeu o convite para ir pro vocacional? Como foi assim a sua entrada? Nos agostinianos? Porque a gente tem tanta ordem, né? Na verdade, E aí, por que os agostinianos, né? na verdade eu não tive convite. Na verdade eu foi mais contato, convivência, né? Aham. Primeiramente, quando surgiu... Opa, desculpa. Quando surgiu assim mais esse desejo interior, assim, muito interior mesmo, não contava pra ninguém e tal. Só mais os meus pais espirituais, a Socorro Fonseca, que pegava mais no meu pé e falava, já tentou a vida de sacerdote e tal, você tem jeito, tem vocação. Momentos de orações também, tinha aquelas revelações. Eu quero trazer eles aqui também, sabia? É bem interessante. Seria muito bom. Enfim, primeiramente eu tinha mais assim, um desejo na vida diocesana, né? Olha! Primeiro por conta que eu me achava uma pessoa muito livre, né? Assim, muito espontânea. Então eu via a vida religiosa como um prendimento, uma coisa mais, né? Prende mesmo, assim, Prende a pessoa. uma regra. E assim, mas eu não tentava vocacionar nem nada, eu só tinha esse desejo. Aí depois eu comecei nos freios, tive contato, conheci melhor, né? Tipo, na paróquia. E eu lembro que eu fazia retiro lá, na casa, e fui conhecendo aos poucos. Até que eu decidi dar o primeiro passo, entrar no vocacional. Criou coragem. Criei coragem, gente. E foi 3 vezes que eu entrei e saí. Só que quando eu entrei para fazer em diocesano, mas eu queria o intermédio do frei para falar lá na diocese, tal, que eu não conhecia ninguém. E saí, né? Muito medo. E depois tentei de novo, saí de novo. Até que depois eu fiz uns 7 meses, sério mesmo de vocacional. Aí o frei chegou pra mim e perguntou se eu queria continuar para fazer para diocesano ou lá nos agostinianos. E só que nos agostinianos uma coisa me chamou muita atenção, a questão da formação humana, da vida interior, da busca do conhecimento da verdade, vamos dizer assim, de Deus e com você mesmo, né? Primeiro, você se conhecer, se conhecendo a Deus, não que seja um separado do outro, mas essa relação, né, me chamou muita atenção. Eu falei, não, Frei, eu quero continuar aqui mesmo. Gostou. Aí depois saí de novo, só que quando eu entrei já no aspirantado, graças a Deus. Já Enfim, pulou de fase. E foi muito difícil, porque todo mundo que me conhecia dizia, não dá certo, vida religiosa não. Ainda hoje em dia tem isso, né, Maria? Gente, eu acho que eu queria que ele fosse diocesano, porque os agostinianos, eles estudam bastante. E o Arthur, pessoa que não gosta de estudar. Eu vejo, dá pra perceber. Não é isso, gente. Se eu não gostasse, eu não estaria. Tá, olha. Tá, então vamos pra primeira pergunta Isso do mudou, Pedro. viu? Pedro, muito obrigado pela sua pergunta. E ele pergunta justamente como foi que você descobriu sua vocação? Gente, a letra da pessoa. Como foi que você descobriu sua vocação? É a sua mesmo. Não. Bom, Como a gente tá falando de vocação, a gente começou a falar e tudo mais. Então eu acho que não tem como saber se é essa a sua vocação ainda, não tenho certeza. hoje mesmo ela já estava aqui brincando comigo a respeito disso. Bom, na verdade, eu acho até um pouco engraçado. Né? Sendo sincero, eu sou um pouco sincero e irônico em algumas coisas. É engraçado essa pergunta um pouco. Não no modo pejorativo, mas assim. Isso me lembra, uma vez uma mulher falou que estava rezando pelo meu sacerdócio. Acho que ela já viu lá na frente, ele celebrando missa. Eu fiquei, amém, rezo mesmo. Mas tipo, primeiramente, o encontro da vocação, eu acho que só tenho uma certeza nessa vida, que eu vou morrer. Ai, gente. Mas, assim, não é a certeza em si. Eu fico conferindo se ainda tá gravando. Mas tá. primeiramente eu acho que é um movimento interior, tipo, aquele vontade que me deu lá atrás, desde que eu entrei, com aquelas idealizações, aquele desejo de entrega, missão, a gente idealiza muito.
ainda eu tenho que cultivar ele, né? No seminário, no postulantado onde eu estou. Mas uma coisa que eu estou me descobrindo ainda, eu estou trabalhando para isso dar certo, né? Porque, tipo, não tem como eu querer ser padre e não fazer dar certo, não me trabalhar, não estar no seminário. É igual plantar um pé de tomate e querer colher maçã, né? Vamos dizer isso. Você tem o seu esforço. Então, a respeito disso, não é que eu já vivo a vocação do sacerdócio, não é uma vocação. Ou seja, eu sou um seminarista, ainda estou na parte da semente, exatamente, estou me trabalhando. E é um processo vocacional, intenso. Pode ser que seja mais forte do que quem não está fora, quem está fora do seminário, ou até mesmo as meninas fora do mosteiro, da comunidade religiosa, né? Mas assim, é um cultivar, não é uma certeza, é um entregar na mão de Deus. Claro, tem que ter da minha parte o desejo e a convicção de seguir em frente, isso é essencial, porque se não tiver já está errado, né? Eu acho. Mas eu não sei explicar direito. É muito Não, mas eu interior. acho que as pessoas estão entendendo, entendeu? Ele não sabe sair da vocação dele, ele tá caminhando, ele tá buscando. Assim, eu desejo. É claro que eu tenho que idealizar isso, porque se eu não me ver, se eu não idealizar como freio ou como missionário, não dá certo, porque eu tenho que querer, né? Primeiramente, eu tenho que acolher esse desejo, escutar realmente se é Deus que está me chamando, e sem muita idealização minha, porque no momento eu acho que não é muita idealização, Ou é chamar de Deus. É um trabalho que eu estou fazendo assim da minha parte, eu acho um bom trabalho, né? Para isso, né? Sem deixar a essência sua de lado, sem deixar a sua humanidade, saber que é falho, não acolher o pecado e aceitar, mas entender também a condição humana. Mas, no geral, Agostinha, né, filha? No geral, eu acho que isso é um desejo, que eu costumo dizer que é um movimento muito interior. É como se fosse a voz de Deus mesmo lá no seu íntimo. Tipo, eu lembro que eu já tentei de tudo para não responder. Até hoje, até meu processo. Pode ser que eu não vire sacerdote ou freio, ou nos agostinianos, posso ir para outro. Mas eu já fiz de tudo para não estar no processo que eu estou hoje. Já namorei, já tentei sair da igreja, já fiz besteiras, vamos dizer assim. Mas no fundo tem aquela voz que não sai. Tenta isso, faz isso. O coração ainda está inquieto. Exatamente, como Fonseca fala, o coração ardendo, pegando fogo. Então, o que eu falo isso, a certeza é a certeza de entregar-se a Deus. De colocar o pé no mar, deixar que Deus abra, mas vamos dizer, certeza só a morte. Então reze, tá? Pra que essa seja realmente a vocação dele, e se não for, né? Na nossa igreja tem muitas outras vocações, eu acho que é importante, como você tá falando, é perseverar na graça de Deus, né? Não se afastar da igreja, mas tem muitas vocações. Eu mesmo não sei qual é a minha, mas a gente tá falando aqui dele, tá? Não é de mim. Santa Terezinha, vocação amor, né? Não, mas é isso que importa que eu falo, é o discernimento, de você realmente se descobrir. Não no mundo, né? Mas descobrir em Deus, exatamente. Em Deus, o que você dá certo, para o que você presta, né? Você nasceu para alguma coisa nesse mundo, você tem que descobrir, tá bom? A próxima pergunta é da Maria Eduarda. Muito obrigada pela sua pergunta. Né? A gente vai entrar no assunto que nós amamos, que é sobre Nossa Senhora. Ah, tá? sim. Duas perguntas em uma, tá? Como Nossa Senhora influenciou na sua vida e em sua relação com Deus? É importante falar que o Arthurzinho, ele também é consagrado a Nossa Senhora. Nossa Senhora que sustenta o filho rebelde ali que sou eu. Ela que cuida. Bom... Como é que ela influenciou na sua vida? Eu acho que... Eu não lembro muito bem esses primeiros movimentos interior, o primeiro contato. Mas... Assim, de familiar, vem de família católica, né? Mesmo não sendo tradicional praticante ou muito fervorosa, mas tem a Nossa Senhora, né? Como, vamos dizer, mais como protetora e tal. Mas antes da consagração, assim, quando você se consagrou, só via chamando pra consagrar. E aí, assim, você sentia alguma coisa? Porque eu mesmo, quando me consagrei, não sentia nada. Na verdade, foi uma luta para se consagrar. Não, acho que começou, como você fala, no movimento, o cenáculo. Ah, sim, o cenáculo, os textos nas casas. Depois veio o texto dos homens, eu participava bastante também.
Depois eu tive um apego, né? Como ela é a mãe, eu sempre tive essa imagem, que mãe que cuida, né? Então sempre eu me entregava de certa forma. Mas eu tinha um certo incredulidade, vamos dizer assim, né? Aí eu lembro que uma vez eu partilhei até com o Beto, né? Que ele me acompanhava, meu diretor espiritual, mas na época ele não era meu diretor espiritual. Só foi uma formação que ele foi dar e eu partilhei com ele sobre, né? Que eu tinha muita dúvida e tal, às vezes descrença. Aí ele me deu uma resposta bem dura, que soube que eu tinha que trabalhar mais nisso, tinha que confiar mais na intercessão de Nossa Senhora e tal. E eu continuei trabalhando isso. Depois veio a consagração, né? Que a Hermetânia estava com a turma, né? Então o pessoal também da Escola Santo André, que eu estava lá também, fizeram uma turma e se juntaram. Aí ela entrou no embalo. Isso. Deu certo? Voltamos porque o celular tinha parado aí. Aliás, tá bem pertinho de descarregar, só dá pra gravar 2 minutos. Cuscuz. Então ele entrou no embalo e se consagrou, né? Isso em 2018, eu lembro. O vídeo cortou aí na hora que eu tava explicando aí da turma, né? Que eu tinha medo de se consagrar e tal. E como falo, eu realmente me entreguei, fui, né? Na consagração. E ia ser bem marcante o dia que eu fui consagrar, fui todo de branco na missa, né? Lindo. Ainda tenho ainda a roupa. Mas assim, foi difícil. O medo, pra mim particularmente, sempre foi uma coisa que me paralisou, né? E também a questão, tipo, eu via Nossa Senhora muito pura e eu muito pecador, eu tinha muito medo dessa questão. Mas, como fala, depois a gente vive, né? Mesmo sendo muitas vezes rebelde, pecador. Mas, como falo, tem que deixar aí, tem que realmente confiar, né? Porque senão a gente não faz nada. Mas, enfim. Até esqueci o que eu falei. Mas pegando ainda a segunda parte da pergunta, que ela fala como a relação, né? Influiu na sua relação com Deus, Que Nossa influi com Senhora. Deus. Como eu falava até que, eu falei o vídeo cortou, mas não tem como o católico que se preze não ter uma relação com Deus e excluir Nossa Senhora, né? Eu acho que é meio que impossível assim, porque ela que dá esse alimento, que é um modelo de santidade primeiro, né? A gente pode ver isso. E para mim, de modo pessoal, sempre essa questão da Nossa Senhora que eu via é a questão do silêncio, do recolhimento e da providência e também do se expor mesmo, né? Tipo, deixar Deus agir, né? Se entregar. E a Metonha já tá aqui acabando a tigela de cuscuz. E como eu falo, também uma questão minha com Nossa Senhora é a questão da providência, né? Sempre eu clamo para providência, não a material, não a financeira em si, mas tipo, como um todo, né? A providência de Deus é a coisa que engloba todas as áreas da minha vida. E sempre quando tá deixando alguma coisa assim a desejar na minha vida, ou tô caindo um lado, ou tá faltando aquilo, eu tenho esse apego com Nossa Senhora da Providência. Então é uma coisa para mim que funciona muito. 10 minutos mais. Estamos aqui comendo cuscuz e eu comecei a entalar já. Bom, gente, eu vou terminar aqui o quadro dela com a barriga cheia, né? E futuramente Eu vou na cozinha pegar café, que eu esqueci o café. você vai fazer a promessa que ela vai ter uma estrutura ampla, um estúdio muito maravilhoso, né? E não vai faltar cuscuz. Então, Você quer deixar algum conselho para os jovens? Sei lá, finalizar isso eu falo. E é isso. assim, o conselho que eu posso dar para qualquer um, não sou expert, né? Não sou santo, mas... Assim, Mas vamos ser, gente. A gente tá aqui pra ser santo, não é pra ser o quê? Pra comer cuscuz. que... Então, hoje em dia, o mundo tá muito superficial. Muita informação, muitas maneiras de se perder, vamos dizer, né? Vamos dizer, se perder sua identidade. Não estou falando só da droga, da bebida, do sexo desregrado, prostituição e tal, dos vícios. Isso aí. Mas até mesmo a pessoa perder a sua própria identidade no mundo hoje em dia que está muito mecanizado, muita tecnologia, né? Agora aí a inteligência artificial e tudo já está Você já fez, já? Não, nem está vou fazer. substituindo pessoas aí já, então, nos trabalhos.
Então corre o risco da pessoa às vezes até perder a identidade, não saber o que procura. Exemplo, a pessoa pode ter qualquer profissão, pode ser uma enfermeira, sem saber quem realmente ela é, né? Vamos dizer. Mas para Deus, para sua vocação, é o contrário. Primeiramente você tem que ter a ideia de quem você é, o que você busca e quem é Deus. Então é não ser superficial, não se deixar ir pela voz do mundo, pela voz dos outros, pela maioria, pelo modismo, que é muito grande. É aquela frase, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo, né? Como é que... É isso aí mesmo. É essa coisa, né? Então, não é você ver uma vida privada, uma vida supérflua, uma vida... Entendeu? Cada um pode viver a sua santidade da maneira que é possível com Deus, né? No mundo. Fazendo as coisas direito, mas com cautela. Então é isso, se entregue. Se você tem esse movimento interior, esse desejo para o sacerdócio, o primeiro passo é procurar o vocacional, né? Porque se você não procurar, nunca saberá. Para o matrimônio, da mesma forma. É claro que você não vai sair namorando qualquer um que vem na rua. Mas esperar o tempo de Deus e fazer por onde, né? Rezar, primeiramente, o primeiro passo. Pela vida religiosa também, hoje em dia temos várias comunidades aí novas também, né? Não só velho, tem Shalom, aqui mesmo tem umas novas. E se dispor, né? A disposição, você tem que ter a disposição, pedir sabedoria a Deus e tentar, né? Que no máximo você não, vamos dizer, você não terá prejuízo, só benefício. Você se conhecer, virar melhor. Se você tem desejo para ser sacerdote, fizer vocacional, não for, você está em lucro, você já sabe. Uma experiência, né? Para onde o caminho vai, uma experiência. E é isso, Então a gente. gente agradece, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai terminar de comer o cuscuz, que já tá passando da hora. Agora eu vou comer o... E espere o próximo convidado, tá bom? Tá bom, né?